Dando sequência ao nosso estudo das ligações químicas, hoje nós vamos estudar a primeira ligação, que é a ligação iônica. Então, só para a gente rever a aula anterior, então nós já sabemos que os átomos tendem a efetuar as ligações para se estabilizarem, ok? Então, essa estabilização, os átomos vão ter uma tendência a copiar a configuração eletrônica de um gás nobre, que é ter 8 elétrons no seu nível de valência, a chamada regra do octeto. Então, os átomos vão tender a perder ou receber elétrons a fim de ficar com 8 elétrons no nível de valência. A ligação iônica, ela é realizada entre um metal e um ametal, sempre um metal ligado a um ametal. Os metais têm uma tendência a perder elétrons e os ametais a receber elétrons. Então, ela é conhecida como a ligação onde vai ocorrer a transferência de elétrons. O metal vai perder o elétron que será transferido para a eletrosfera do ametal. As principais características da ligação iônica é que elas formam sólidos cristalinos, tá? Então, a sua estrutura tem um retículo cristalino de faces planas. Em temperatura ambiente, essas substâncias permanecem, a maioria delas, no estado sólido. Os seus pontos de fusão e ebulição são elevados. No estado sólido, eles não conduzem corrente elétrica, mas quando estão fundidos no estado líquido ou em soluções aquosas, eles conseguem conduzir corrente elétrica, porque eles formam íons livres, né? Em soluções aquosas, a gente vai ter o íon, o cátion positivo e o ânion negativo, então ele é capaz de conduzir corrente elétrica, ok? Vamos ver os principais, então, aqui, o principal quadro da ligação iônica. Então, tá aí o nosso quadro. O metal vai ter uma tendência a perder o elétron, o ametal a receber, por isso a transferência de elétrons de um átomo para o outro. Os metais formarão cátions, que podem ter carga 1, 2, 3 ou 4 positivo, e os ametais formarão ânions com carga 1, 2 e 3 negativo. Vamos ver alguns exemplos da ligação iônica. Então, um átomo de sódio, que é um metal, pertencente à família 1A, realizando uma ligação com o átomo de cloro, que é um ametal, pertencente à família 7A. Então, vou mostrar aqui o primeiro exemplo, vou mostrar para vocês o que nós chamamos de fórmula eletrônica, onde nós vamos desenhar o último nível de distribuição eletrônica dos átomos. Então, o sódio, ele vai ter um elétron no seu último nível, porque todos os elementos da família 1A têm um elétron no último nível, e o cloro, ele terá 7 elétrons no seu último nível, ok? Todos os elementos da família 7A têm 7 elétrons no último nível. Para ficar estável, o sódio precisa, tá, perder esse um elétron, e o cloro, para se estabilizar, precisa receber um elétron. O sódio doa o elétron para o cloro, ficou estável, o cloro recebeu mais um elétron, chegou a 8, também ficou estável. Eu usei um átomo de sódio e um de cloro, então a fórmula desse composto é o NaCl, ok? Nem sempre a ligação é tão direta desse modo. Vamos ver um outro exemplo aqui. Se no lugar do sódio nós tivermos o cálcio realizando ligação com o cloro, olha lá, cálcio é da família 2A, cloro da 7A. Vamos fazer a configuração eletrônica do cálcio. O cálcio tem 2 elétrons no seu nível de valência, o cloro tem 7. Para ficar estável, o cálcio precisa perder os seus 2 elétrons da valência, né? Porque aí o seu último nível passa a ser o anterior, que ele tem 8. O cloro precisa receber 1. Quando o cálcio faz a transferência de um elétron, o cloro já ficou estável, mas o cálcio ainda não. Ele tem mais um elétron que ele precisa perder. Então, nesse caso, será necessário outro átomo de cloro. O cálcio vai doar mais um elétron aqui. E agora sim, todos estão estáveis. O cálcio perdeu seus 2 elétrons, um para cada cloro.
Cada cloro recebeu um elétron também ficou estável. Então, nesse caso, entre cálcio e cloro, foram necessários um átomo de cálcio para 2 átomos de cloro. Então, a fórmula fica CaCl2. Ok? Veja a diferença. Aqui, um átomo de sódio foi suficiente para se estabilizar com um átomo de cloro. No caso do cálcio, não. Foram necessários 2 átomos de cloro para estabilizar um átomo de cálcio. Nosso terceiro exemplo agora. Um átomo de alumínio e um átomo de oxigênio. Alumínio é da família 3A, oxigênio da família 6A. Desenhando a sua eletrosfera, nós temos que o alumínio ele tem 3 elétrons no seu nível de valência, família 3A. O oxigênio ele tem 6 elétrons no seu nível de valência. Para ficar estável, o alumínio precisa perder 3 elétrons e o oxigênio receber 2. Transfere-se o primeiro. Alumínio ainda não estabilizou, nem o oxigênio. Transfere o segundo. Nesse momento aqui, o oxigênio já ficou estável. Ele precisava receber 2 elétrons, ele já recebeu 2. Mas sobrou um elétron no alumínio. Então, será necessário mais um átomo de oxigênio. Transfere-se o terceiro elétron. Nesse determinado momento, o alumínio ficou estável. Perdeu seus 3 elétrons, mas o novo átomo de oxigênio não. Só recebeu um, ele precisa de mais um. Então, eu vou precisar de outro alumínio. Vou transferir mais um elétron aqui. O oxigênio já ficou estável. E o novo alumínio? Ainda não. Perdeu apenas um, ainda faltam 2 elétrons. Então, nós vamos precisar de outro oxigênio. Mais um elétron transferido. Ninguém estável. Transfere o segundo elétron, todos ficaram estáveis. Os 2 átomos de alumínio perderam 3 elétrons, os 3 átomos de oxigênio receberam 2 elétrons cada um. Então, para a ligação entre alumínio e oxigênio, foram necessários 2 átomos de alumínio e 3 átomos de oxigênio. A fórmula será Al2O3. Quando você está desenhando os elétrons, você tem aqui a fórmula eletrônica, aonde você está mostrando os elétrons no nível de valência. E aqui no final, fórmula final, você tem o que nós chamamos do íon fórmula. Então, esse é o conceito principal da ligação iônica, a transferência eletrônica, que é o que nós vamos treinar agora nesse primeiro momento, ok? Depois nós avançaremos um pouquinho para estudar a ligação iônica com todos os metais, inclusive os metais de família B e os ânions complexos.